na política aqui pra gente sobre essa questão aí do Davi Alcolumbre, né, que está querendo cada vez mais ganhar poder. Estamos falando disso bastante e parece que agora tem negociações aí. Me conta aí essa história, Thales. Qual é a tua apuração aí em relação a Davi Alcolumbre, o cara que manda tudo na CCJ do Senado? Pois é, ele não manda à toa, né? Ele já foi presidente do Senado e foi para a CCJ, ele elegeu o atual presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que não era uma pessoa de grandes expressões na casa. Ele elegeu o cara, por quê? Porque ele teve, ele criou, junto com o Arthur Lira, lá da Câmara, o orçamento secreto. E com o orçamento secreto ele fez uma tremenda bancada de apoio a ele. Agora, ele quer voltar a ser presidente do Senado e ele é do União Brasil. O Rodrigo Pacheco é do PSD. O presidente nacional do PSD, que é o Kassab me disse o seguinte, que o Rodrigo Pacheco está muito empenhado em fazer do Alcolumbre de novo presidente do Senado. Ou seja, o Alcolumbre tem um apoio fortíssimo, se tornou um candidato fortíssimo para a presidência do Senado, com o apoio do Rodrigo Pacheco. O problema é que o Kassab gostaria de fazer o líder do PSD na Câmara, Antônio Brito, como presidente da Câmara. E é, se o Rodrigo Pacheco, o que ele vai tentar fazer agora? Vai tentar fazer um acordo, o Rodrigo Pacheco vai tentar, que é um acordo do PSD no Senado com o União Brasil, para fazer o PSD presidente da Câmara e apoiar um senador do União Brasil, que é o Alcolumbre. Vai tentar fazer isso. Isso mata a possibilidade do MDB eleger o presidente do Senado. Mas pior que tudo, e é a grande questão para nós que não ficamos aí interessados em PSD, PP, PDT, PLB, nada disso, essas siglas todas. Qual é o problema disso? O problema é o seguinte: o Lula e o governo Bolsonaro teve que se entregar ao Centrão. O Lula veio contra o governo Bolsonaro e teve que aturar 2 anos de Arthur Lira, ou seja, está tendo que negociar ali com o Centrão, caso a caso, aturar 2 anos de Arthur Lira, porque o Arthur Lira é o poderoso presidente da Câmara. Aí vai sair o Arthur Lira e vai entrar no lugar dele, como presidente do Senado, outro grande cacique do Centrão, que é o Alcolumbre. Ou seja, tem mais 2 anos aí pela frente, a partir da saída do Arthur Lira, mais 2 anos de Centrão fazendo chantagem com o governo federal. Como essa chantagem agora que o Alcolumbre está fazendo, que é ameaçar mudar todo o sistema de votação no Supremo Tribunal Federal, apenas para mostrar, olha, eu sou forte, tomem cuidado comigo. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Madeleine. Realmente é impressionante o que ocorreu. E impressionante não é só o que ocorreu, Fabíola, é o que ocorrerá. Porque o que ocorreu? Eles agora descobriram que a Polícia do Rio concluiu que o assassinato foi um engano, os milicianos foram lá matar, então, uma guerra interna da milícia, com tráfico, etc. E um dos médicos foi confundido com um miliciano, com o filho do miliciano, então foram lá matar ele e erraram. Não era o filho do miliciano, era o médico, etc. e tal, e pronto. Então o caso está solucionado. Não é isso. O caso não está solucionado. Não está solucionado. Estará solucionado só quando essa milícia for desbaratada e quando o Comando Vermelho for desbaratado. Porque o que está ocorrendo no Rio de Janeiro é a colombinização. Ali é como se tivesse o cartel de Cali, o cartel de Medellín, matando no meio da rua. E isso para o Brasil, para a imagem do Brasil, é terrível. Ali era um congresso de ortopedia internacional, desses congressos que é muito difícil você trazer para o lugar. Aí, de repente,
todos os congressistas, tinha outro congresso lá nesse hotel também importante, todos os congressistas, todos os médicos do mundo inteiro ficam impressionados. Dizem que país é esse? Que a gente não pode tomar um chopp na beira da praia. Que país é esse? Então, isso aí, se não for resolvido, vai ficar igual o caso Marielle. Não houve nada, houve uma brigazinha entre quadrilhas e eles erraram. Outra coisa, como é que aquele cara que estava, aquele médico que estava ali sentado e que foi confundido, alguém foi lá falar para os milicianos. Quem? Provavelmente alguém dali. Ali, aquela região é do lado de uma delegacia, do lado de uma delegacia. Os seguranças do hotel, o pessoal do quiosque, tudo isso tem que ser investigado, porque é evidente que a milícia está ali entre eles. Não sei se no hotel, no quiosque, na polícia, na delegacia, algum desses viu e foi falar para os milicianos: o cara está ali, e mandou matar. Então, é um caso que você tem que, agora, tomar atitudes drásticas, porque para a imagem do Brasil, isso é terrível, terrível. Então, eu acho que é isso, o que vai ocorrer daqui para frente. Se não ocorrer nada, se não resolver esse problema, vai ser péssimo para o país. Queria trazer outra história aqui para Madalene, que essa aqui tem a ver com Alexandre de Moraes e as investigações a respeito da violência que ele diz ter sofrido, ele e os familiares, né, verbal e até física, no aeroporto de Roma, na Itália. Qual é a novidade nesse caso? Vamos até abrir essa reportagem que saiu agora há pouco. Os peritos estão questionando a isenção do relatório da Polícia Federal nesse caso. Os peritos criminais federais, eles dizem ver parcialidade nesse relatório, dizendo eles falaram que há parcialidade nesse relatório dessas supostas agressões. A associação que representa a categoria afirma que as imagens presentes no documento não foram objeto de análise pericial. O que diz a Associação Nacional dos Peritos Criminais, abre aspas, é preocupante que procedimentos não periciais possam ser recepcionados como se fossem prova pericial, uma vez que não atendem às premissas legais, como a imparcialidade, suspeição e não ter obrigatoriamente qualquer viés de confirmação que são exigidas dos peritos oficiais de natureza criminal. Segundo a entidade, os vídeos deveriam passar por técnicas de aprimoramento ou tratamento de imagens. A associação diz que esses procedimentos são investidos legalmente das prerrogativas método, rigor científico que são necessários para realizar os exames. As imagens, segundo o que a relatório da PF falou, mostram o tapa no rosto do filho de Moraes. E agora os peritos dizem e questionam a isenção desse relatório da PF. E aí, hein, Madalene, essa nota dos peritos criminais federais vem aí como um questionamento à atuação da Polícia Federal nesse caso. É nítido, né? Eles estão questionando, Fabiola, na verdade, uma parte técnica do relatório. Eu fui atrás disso, fui repórter policial há muitos anos, tenho uma relação longa com a polícia, eu não entendi. Eu falei, estão se posicionando politicamente, porque é essa impressão que a gente tem. Mas aí que eles me falaram é o seguinte, prova pericial, não existe suposto em prova pericial. Ou a prova confirma ou a prova não confirma. Se a prova não confirma, tinha de dizer que não confirma. Se confirma, tem de dizer que confirma. Não tem suposto. O suposto quer dizer que você já tinha um fato que você queria confirmar e não conseguiu, entendeu? E a prova pericial não vai nesse sentido. Você tem a hipótese. Esta prova confirma essa hipótese? Sim ou não? O perito, ele não vai dizer se a hipótese é verdadeira, entendeu? Ele vai dizer se a prova confirma a hipótese ou não. Não existe suposto tapa. Ou confirma ou não confirma. E é por isso que os outros peritos ficaram irritados, por uma briga deles, entendeu? De dentro da questão deles.
porque é realmente muito preocupante quando um órgão tão respeitado quanto a Polícia Federal no Brasil, isso da peritagem, Fabiola, nos últimos 20, 25 anos, ela evoluiu muito no Brasil, em técnicas, em treinamento, em respeito, em cultura de se respeitar o perito. Hoje você vê, nos grandes podcasts brasileiros, os peritos são ídolos nacionais, falando da profissão deles, do dia a dia deles. E é essa respeitabilidade que eles invocam. Eles não estão entrando no carro. O que eles estão entrando é o seguinte: se isso é uma peritagem, você tem de dizer se a prova confirma a agressão ou se a prova não confirma. Não tem suposto. É só isso que eles estão dizendo. Agora, o caso em si é um caso bem enrolado, né, Fabiola? Porque eu acho que o rolo começa com aquela explosão que foi o noticiário do dia. Porque, a julgar pelo que foi noticiado na época, o vídeo tinha que ser, no mínimo, uma luta de MMA. O vídeo que veio não tem nada a ver com o que se falou antes de ver o vídeo. Vocês lembram na época que estava a discussão, o que eu achava? Eu falei, eu não vou falar nada sem ver o vídeo. Porque todas as vezes que eu falei alguma coisa filmada sem ver o vídeo, eu quebrei a minha cara. Então, eu não falei na época. Não falei para não quebrar a cara de novo fazendo a mesma coisa. E um monte de gente falou, sem ver o vídeo. O vídeo faz jus a todo aquele comentário que foi feito? O vídeo dá base para uma busca e apreensão na casa dessas pessoas? Essas discussões a gente precisa começar a fazer. Existe um clima em que o ministro Alexandre de Moraes ficou muito exposto a ataques, e a ataques, não é só ataque de xingar o cara na internet, ameaças mesmo reais. Ele teve de tomar ali atitudes muito firmes num momento crítico. Pessoas que passam por essa pressão, é aquela história, você está com o martelo na mão onde você olha prego. Ele pode ter visto ali uma intenção que não houve, algo que não houve, por quê? Porque ele está naquela situação de se sentir pressionado demais e de efetivamente ser, e de efetivamente ter que, sei lá, catar o leão na unha. Mas o vídeo não faz jus ao que foi comentado, e a perícia veio com esse problema de dizer suposto em vez de peritar. Peritar é dizer se a prova confirma ou não. Ô Thales, você concorda aí com a Madalene? O que você acha dessa nota enviada dos peritos questionando essa isenção do relatório técnico da Polícia Federal? Eu acho que o que foi divulgado desse vídeo ainda não esclareceu tudo, não. Eu espero que seja divulgado mais coisa, porque o que foi divulgado ainda não me convenceu. Houve ali uma altercação, um cara tentou dar um tapa no outro, parece que chegou mais perto, não sei até que ponto, e não está claro para mim, tem que haver. Agora, por outro lado, o vídeo podia vir acompanhado de uma perícia da polícia italiana, com a conclusão oficial da polícia italiana sobre o ocorrido, que é outra possibilidade. Então, eu acho que ainda tenho que esclarecer nesse caso. Atenção ainda mais nessa fala aqui do Thales, juntando com o que disse o secretário executivo do Ministério da Justiça, o Ricardo Capelli, né? Ele, numa declaração até ao blog lá da Andréa Sadi, ele diz que a situação, ele fala assim, não é lei da selva, o inquérito vai continuar. Foi o que ele disse, né? Que assim, ele vai continuar a investigação porque aqui não é a lei da selva. Mas é o que a gente está vendo, né, Madalene, se a gente for ver. E quando você diz que é preciso até ajuda internacional, como é que você vê a atitude dos governantes nesse caso? Ontem, imediatamente, teve a ação, o Ministério da Justiça falando que a Polícia Federal, o ministro da Justiça falando que a Polícia Federal ia acompanhar o caso, o governador de São Paulo enviando ajuda ao Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro aceitando essas ajudas que vêm de fora, e agora o Capelli, que ficou, eu acho que a cargo, inclusive, de acompanhar isso mais de perto, diz que o inquérito vai continuar e que aqui não é lei da selva. É ou não é lei da selva que funciona aqui? Infelizmente, o que tem de efetivo em funcionamento é a lei da selva. Embora a gente tenha no papel que não é,
Na prática está sendo. E cabe às autoridades reverter essa situação. Porque na prática foi isso, infelizmente. E, Fabiola, não é por incompetência das pessoas, não é por falta de tentar. A gente está vendo aí que o Ministério da Justiça se movimentou, o governo do Rio de Janeiro foi aberto a receber todo tipo de ajuda. Eu apurei esse caso porque o pessoal do DHPP daqui de São Paulo foi removido para lá, para o Rio de Janeiro, já tinha ido uma equipe. Depois a diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa foi para lá também. Num primeiro momento, o pessoal pensava que tinha alguma coisa a ver com a máfia de órteses e próteses, que teve até uma CPI no Rio de Janeiro, eles deram muita dor de cabeça para médico, e eles eram todos do setor de ortopedia e traumatologia. Porque você vê que nem na cabeça da polícia passou essa ideia de que vão sair matando médico a esmo, assim. Na cabeça da gente, todo mundo trabalha para ter uma condição melhor, para morar num lugar melhor, para fugir da violência. Quem é pobre e quer sair do lugar onde mora, no Brasil, não é só por conforto, não. É também para fugir da violência. E o que foi esfregado na nossa cara ontem é que não adianta o que você faça, não adianta status, não adianta você se blindar, não adianta segurança. A sua vida não vale nada e no Brasil é fator de risco você ser um pouquinho parecido com um bandido que mora na frente do quiosque onde você sentou. A história do bandido é que ele mudou ali para onde está esse quiosque. Ele mora ali do lado. Então a confusão foi gerada por causa disso. Mas pensa, não foram nem certificar, nem precisa se certificar, ele simplesmente desce e está lá. Então a gente vê as autoridades se movimentando nesse sentido, primeiro de maneira tardia, né, Fabiola? Porque já tinham que ter feito essa movimentação de agora, quando começou aquele tiroteio e morre gente, manda a polícia, que foi junto no Rio, São Paulo e Bahia, já tinha de ter feito a questão federal. E, aliás, eu falei isso naquela época. Até um amigo meu falou: esse povo fica morrendo de ódio de você porque eles sabem que vocês têm razão. Eu falei isso naquela época, que não ia dar certo essa abordagem fragmentada que eles estavam fazendo, porque o bandido lê como vale tudo. E o Tales está correto na abordagem que ele fala, que não é só a criminalidade organizada que você tem que mexer. Tem a questão dos presídios, tem a questão dos funcionários da segurança, tem a questão das fronteiras. E quando esse debate ele vira puramente ideológico ou politizado, você não consegue amarrar todas as pontas. Porque, por exemplo, a discussão sobre violência em presídio, você tem posições ideológicas muito marcadas. A posição pragmática qual é? Quanto mais violência dentro do presídio, mais poder você dá para o crime organizado. Comando Vermelho, PCC, Família do Norte, Amigos dos Amigos, só conseguiram se estabelecer porque a barganha deles tem como base a violência carcerária. Ah, mas então você não quer violência, não devia delinquir, que o preso merece. Pode discutir tudo isso. Quer brincar de ser personagem do Nelson Rodrigues e ficar gritando coisas moralizantes, fingindo que é política? Tem um monte de otário que gosta de fazer isso. A questão é, se tem violência no presídio, a consequência líquida e certa é aumento de poder das organizações criminosas. Então, quem é a favor de violência em presídio, por consequência, é a favor de mais poder para as organizações criminosas. Esse debate precisa ser feito de maneira pragmática, porque o que a gente precisa é de uma solução. E eu espero que o governo esteja assim, atrás de uma solução. O que eu estou vendo até agora do entrosamento entre polícias, governadores, o governo federal, é que assustou, né? Agora assustou mesmo. Uhum. Agora não dá para ficar brincando de xingar Tarcísio, xingar Jerônimo, falar que é Bolsonaro, falar, não, isso é resquício do bolsonarismo, fazer esse debate pequenininho. Agora vai ter que ser coisa de gente grande e trazer solução, né? É, porque assim, é muito impressionante, a gente está vendo aí
a elucidação desse crime, ela vem pelo próprio crime e a força do crime, né? É isso que é muito chocante, né? Quando ontem à noite saiu essa notícia, os próprios criminosos resolvem a história do crime. Então, é exatamente a lei da selva real, né? Fabiola, isso você está falando, você pensa que louco, um criminoso preso de dentro da cadeia chega no autor de um crime que chocou o país mais rápido do que as autoridades todas trabalhando em conjunto. Isso assim, é impensável. Eu queria muito estar num filme com um roteiro ruim. Se fosse em filme, a gente ia achar inverossímil. O cara tá lá preso, ele chegou no autor do crime, é um crime que chocou o país, envolveu o irmão de uma deputada federal conhecidíssima. Autoridades todas mobilizadas, não foi suficiente para chegarem nos autores antes de criminoso que está na cadeia. Então é uma situação assim que assustou porque é para assustar, né? E agora a gente tem de esperar essas medidas efetivas que eles vão ter de tomar, né? Não, e essa banalização, né? A gente até falando sobre a situação da Bahia, do Rio de Janeiro. Ontem eu estava conversando com uma manicure e ela me disse que um familiar, ela é da Bahia, um familiar dela da Bahia foi assassinado porque ele foi fazer uma entrega lá na Bahia. A situação, ela falou assim: olha, a gente está com muito medo, numa cidade pequena, inclusive lá próxima da capital, mas assim, a violência é de uma maneira tão, e é o costume, e nem procura a justiça, porque não é possível, é exatamente isso, é o descrédito na solução pelos meios legais, é algo realmente muito trágico. E para completar, Qual